E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um videocast aqui nesse canal. E falando nisso, você já se inscreveu aqui? Já clicou no like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações? Se você quiser, você também pode acompanhar os meus devocionais gratuitos no aplicativo da Bíblia YouVersion. E se você quiser me ajudar demais, toda vez que você for comprar algo na Shopee ou na Amazon, se você comprar com os meus links, eu ganho uma pequena porcentagem de afiliada sem te cobrar nada mais. Então, se você já fez todas essas coisas, bora pro vídeo. Jugo desigual. Tô até com medo de falar disso. Se você é cristão, e talvez mesmo que você não seja, você já deve ter ouvido o termo jugo desigual, ou o fato de cristãos terem essa filosofia de não se casarem com pessoas que não são cristãs. E quando alguma regra da Bíblia é muito repetida por aí, algumas pessoas começam a distorcê-la e fazer parecer que Deus é um megero que quer criar regras para estragar a vida e o prazer de todo mundo. Então hoje eu quero falar sobre essa regra de uma forma muito respeitosa, especialmente para aqueles que não são cristãos e acompanham esse canal. Sou muito grata por vocês são muito bem-vindos, e vocês já devem ter percebido que todos os meus vídeos têm uma pitada de cristianismo no meio, então eu agradeço a sua mente aberta de, mesmo não sendo cristão, não partilhando da mesma fé que eu, você me acompanhar. Então eu imagino que você esteja disposto a entender meu ponto de vista nesse vídeo. Então vamos lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15 na sua Bíblia. Paulo fala sobre o problema da associação com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa passagem pode soar um pouco ofensiva, especialmente quando fala, que comunhão pode ter entre a justiça e as trevas? E de certa forma eu compreendo você entender dessa forma. Mas a verdade é que a Bíblia também fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos seres maldosos e que somos desesperadamente corruptos e queremos praticar o mal o tempo todo. A diferença é que a partir do momento que a gente se percebe um ser sem salvação alguma, que por nós mesmos a gente não consegue ser uma pessoa melhor, e a gente reconhece que a partir de Cristo a gente é justificado e se torna parte da justiça, não porque a gente merece, mas porque Cristo é puro e Cristo não tem pecado nenhum. Então não é por mérito meu que eu sou cristã ou que eu reconheci que eu preciso de salvação e que agora eu sou da justiça. Porque se depender das coisas boas e ruins que eu faço, eu não sou salva e eu ainda estou nas trevas. Então eu já quero começar dizendo que eu entendo se você pensa o contrário, se você aí não é cristão, não é crente e não acha que você é uma má pessoa. Você não é uma pessoa pior do que quem é crente. Você é igual. Nós somos todos iguais. A diferença é o reconhecimento de ter um salvador para as nossas almas que só sabem fazer besteira. Mas tudo bem se você não concorda com isso. Eu só tenho que ser sincera e expor o que a Bíblia pensa. Mas é verdade que, independente das religiões e crenças, a gente convive em sociedade e temos amizades com pessoas de várias crenças, vários jeitos de viver, e muita gente é muito legal, apesar dos nossos pecados e das nossas coisas trágicas que a gente faz. Então a questão aqui não é sobre você ser melhor ou pior do que alguém que é espírita, umbandista, budista, ou seja lá qual outra religião que for. A questão que Paulo fala aqui é sobre o jugo. O que é um jugo? O jugo é uma peça feita de madeira que se encaixa em dois bois. Ela é feita para unir esses dois bois para que eles andem lado a lado e levem uma carroça, um arado para eles mexerem na terra e enfim. Se um boi for maior, mais gordinho ou mais forte do que o outro, o jugo vai ficar desigual e vai pesar mais para um lado do que do outro. E o que pode acontecer em muitos desses casos é o caminho da carroça ou do arado da terra vai começando a divergir do lado que ele devia estar indo e vai seguir um caminho diferente, sair da rota que ele deveria estar seguindo. Ou seja, todo o objetivo em juntar aqueles dois bois que deveriam fazer esse trabalho, essa rota, é perdido, porque um boi é diferente do outro. Então a questão aqui não é somente um crente com um não crente, com um ateu, com um espírita, com seja lá o que for, mas é duas pessoas que têm propósitos de vida completamente diferentes. E nesse caso, cada religião, cada crença tem as suas regras e é óbvio que eu, como cristã, não posso ficar ditando regra de alguém que é espírita, de alguém que é do Islã. Mas se você aí, muçulmano, se envolve com uma pessoa espírita, vocês têm dois propósitos de vida diferentes. Se você é católico, se envolve com alguém budista, vocês têm dois propósitos de vida diferentes. E a realidade de um relacionamento é muito parecido com essa figura do jugo que Paulo fala na carta. Vão ser dois bois diferentes. Não é que um boi é legal e o outro boi é chato e ele é péssimo, mas eles são diferentes e isso vai fazer com que o trabalho saia torto, saia desigual, penda mais para um lado do que para o outro e os dois bois fiquem infelizes. E honestamente, esse foi um tópico que eu sempre tive muita dificuldade de entender, porque eu sou fruto de um casamento de
jugo desigual. Eu já citei aqui no canal, mas os meus pais se casaram quando a minha mãe era cristã e meu pai ainda não era convertido. Meu pai era meio espírita, meio católico não praticante, era muito entusiasta de estudar várias religiões e ao mesmo tempo meio que não tinha nenhuma. E minha mãe era meio que fruto de assembleia, que ela visitava com a mãe dela e os outros irmãos dela. E se eu chamar meus pais aqui, eles podem te dizer com toda a certeza, eles já sofriam no namoro, mas sofreram muito, muito mais no casamento. Já começou com o fato do compromisso no namoro, em que pro meu pai, que não tinha bem uma crença, talvez não precisava de tanto compromisso, mas pra minha mãe, que era crente, e que entendia que a Bíblia traz esse compromisso do relacionamento levar ao casamento, isso já começou a trazer questões. E nisso também tem a grande treta de ter intimidade sexual fora do casamento, e pros crentes não ter intimidade sexual fora do casamento. E isso também era uma questão entre eles, e é uma questão entre muita gente que se envolve, sendo cristão, com pessoas que não são cristãs, não importa a religião. Eles tinham diferentes ideais, eles tinham diferentes formas de servir a própria família, servir a família dos outros, tratar outras pessoas. E isso foi juntando e juntando até chegar ao casamento. E o meu pai gostava de bebida alcoólica, ele consumia bastante, não é uma questão de consumir com moderação, e ele fumava. Já pra minha mãe, sendo cristã, isso não era visto como legal, isso não era visto como algo correto e que Deus se agrada. Então isso já começa a ter várias e várias questões. Fora que meu pai não gostava de ir à igreja, e pra nós que somos cristãos, a gente entende o quanto é importante ter comunhão com uma igreja. Não porque Deus habita na igreja, mas porque Deus habita na comunhão. E isso já vai dificultando várias coisas. A presença da minha mãe na igreja já foi diminuindo, ela ouvir louvor em casa e tudo mais, não era um tipo de música que meu pai gostava. Você entende como isso vai gerando cada vez mais problemas? Por um milagre, e somente por um milagre, meu pai se tornou cristão. E ele já é cristão há uns 30 e poucos anos. E isso mudou o relacionamento deles completamente, porque a minha mãe se aproximou de Deus de novo. Isso foi meio que um resgate pro casamento deles, mas o fato de eles terem se casado sendo um jugo desigual deixa marcas no relacionamento. E quem vive isso sabe. Não só o jugo desigual, várias outras coisas que acontecem num relacionamento deixam marcas. Se você se casa com uma pessoa que era muito possessiva e ciumenta, mesmo que ela melhore, existem marcas nisso. Se você se casa com alguém que tinha vício em jogo e já perdeu muito dinheiro, mas depois ela muda, isso deixa marcas no relacionamento mesmo assim. Não é diferente em uma diferença de propósito de vida que eventualmente por um milagre se juntou. Então eu acho muito complicado quando pessoas romantizam relacionamentos de jugo desigual que deram certo. Porque o que é dar certo na sua visão? É no fim as duas pessoas cederem da própria crença e acabarem não tendo meio que crença nenhuma porque os dois cederam, ou uma ceder a crença da outra, mas ela não se sente bem, ela não sente que isso é o correto, mas elas se respeitam e você tá vendo ali por fora e parece que tá dando tudo certo. Eu acho complicado romantizar esse tipo de coisa. Porque por fora, parecia que o relacionamento dos meus pais com uma crente e um descrente tava dando muito certo, porque eles se respeitavam. E nesses 25 anos de vida, eu continuei vendo vários desses relacionamentos seguirem o mesmo caminho que o dos meus pais, enquanto meu pai não era crente. E glória a Deus pela vida deles, pra eles abrirem os meus olhos quanto a isso. Porque especialmente quando a gente é jovenzinho e besta, a gente quer descontar a nossa carência na primeira pessoa que é legal e respeitosa com a gente. E a gente pensa que isso é o suficiente. Poxa, eu tenho atração por essa pessoa, ela é legal, nossa personalidade é parecida, o que mais precisa? É só ela respeitar a minha crença e eu respeito a crença dela. Fora outras vezes em que pessoas crentes diziam que não, eu vou namorar essa pessoa, mas em nome de Jesus, Deus vai me fazer convertê-la ao cristianismo. A pessoa começa a entender o namoro como um campo missionário, ela se sente uma missionária ali no namorado dela e eventualmente eles se casam, muitas vezes sem essa pessoa se tornar cristã, talvez ela nunca se torne cristã. E pra que tudo isso de investimento, sabe? Fora que acaba ficando essa coisa de, não, eu vou dizer que eu tô sendo uma missionária na vida dessa pessoa pra as pessoas pararem de quererem o meu bem, falando sobre esse relacionamento ser um jugo desigual. É a mesma vibe que eu acabo recebendo quando alguém que é cristão diz que, ah não, eu vou lá numa balada super mega blaster cheia de bebida, drogas e sexo e tudo mais, mas não, fique em paz, eu vou lá pra pregar o evangelho. Vai, né? Olha pra minha cara. Você vai pra isso? É? Será? Será que você é blindado o suficiente a ponto de você não só estar se puxando pra cima com o evangelho, você tem que aguentar o próprio peso, você também tem que aguentar o peso de uma outra pessoa a ponto de puxá-la pra cima? Será que não é mais fácil vocês dois caírem cada vez mais? E essa analogia da balada é matadora pra mim, porque, digo por mim, quantas vezes eu já não fui acompanhar meus amigos em alguma coisa que eu sei que não prestava muito, mas eu pensei, ah não, eu vou pelo bem da amizade, e no fim eu saí de lá com a cabeça cheia de coisa estranha, cheia de pensamentos esquisitos e com uma baita influência externa que eu não consigo lutar contra, eu não sou super
super heroína. Esse é o problema, da gente se colocar como tão superior na situação, sendo que o próprio Cristo fala que não é questão de ser superior a outra pessoa porque você é crente, mas é porque você é pessoa e falha também. Então a chance de você cair nesse buraco tão atrativo é muito grande. O que acontece 99% das vezes que eu vi e que aconteceu com os meus pais e enfim, o cristão abre mão da própria fé. Especialmente quando é por alguém que não tem uma fé, não segue uma crença ou não frequenta alguma comunidade de fé da religião dela. Porque a gente não fazer nada quanto à nossa fé é muito mais fácil do que fazer algo. Você acha que é mais fácil eu, aqui vivendo meu dia a dia com os meus problemas, as minhas questões, crer em Deus e buscar a Deus, sair da minha zona de conforto para buscar a Deus? Ou eu deixar por isso mesmo e pensar, vou orar amanhã, e chego amanhã eu falo, depois de amanhã, e depois. O que será que é mais fácil? Eu não fazer nada ou eu fazer algo que me requer muito esforço? Pode perguntar pra pessoa de qualquer religião que leve essa religião a sério. Você acha que pra ela é fácil ir frequentar aquele lugar, fazer ali esses cultos, esses rituais e enfim? Ou é mais fácil ela ficar na casa dela, deitada no sofá, deixando os pensamentos tomarem conta da cabeça dela? Nós somos seres naturais que temos a tendência a se apegar nessa terra, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente consegue tocar. Aquilo que a gente não consegue tocar, o reino espiritual, dá preguiça e requer muito do Espírito Santo, requer uma semente santa e sobrenatural dentro da gente para dar qualquer tipo de força da gente sair do lugar e buscar aquilo. E também eu queria trazer um raciocínio que eu trouxe nesse vídeo aqui, que é, imagina que você vive sua vida normal, feliz, e então eventualmente você se casa com alguém. Antes de você se casar, você vivia horários específicos, você trabalhava numa empresa específica, você chegava em casa e podia jogar videogame até meia-noite, você não tinha que avisar ninguém quando você saía, você ia no mercado e você comprava X quantidade de coisas porque era só pra você, e agora você se casa. Será que você pode continuar indo no mercado comprando a mesma quantidade? Será que você pode fazer o que você bem entende pra sua moradia, sendo que agora tem mais alguém morando com você? Será que o jogar videogame até meia-noite todos os dias é muito sustentável? E outra, quando você sai com amigos, você vai sempre sair só você e seus amigos? Ou agora será que você não tem que prezar pelo bem-estar de mais uma pessoa que está dentro da sua vida? Você casar com alguém não acaba mudando o rumo da sua vida de certa forma? Não digo que estragou sua vida ou que você tá preso, nada disso, mas quem casa sabe que isso acontece. E até mesmo no namoro tem uma pequena mudança de rota que acontece. E ainda mais, você não só se casou com essa pessoa, mas agora vocês têm um filho. Eu duvido muito que com o cansaço de um recém-nascido na sua casa, você consiga jogar videogame até meia-noite todos os dias. E também que simplesmente esse bebê vai ficar chorando e você vai ignorar o choro dele e pensar, não, vou continuar minha vida como se nada fosse. Você não consegue fazer isso, porque você sabe que não faz o menor sentido. Você tem uma nova rota na sua vida e você vai honrar essa rota. Então agora, imagina que você vive a sua vida normalmente e você descobre que, para que sua vida fosse criada, ela não veio do acaso. Ela veio de um ser que te ama infinitamente e que planejou todos os seus dias, que te desenhou fio a fio, milímetro por milímetro, por um longo tempo, até que você fosse plantado como um embrião no útero da sua mãe. E todos os dias da sua história foram escritos antes de todos eles existirem. Cada pensamento que vem na sua cabeça, esse ser já conhecia. Antes que as palavras saiam da sua boca, esse ser já sabia que elas sairiam. Não só você sabe a sua origem, mas você sabe no que a sua vida vai dar. Você sabe aonde você vai parar. Antes você entendia que a sua vida ia acabar no acaso. Você tinha nascido do pó e você vai terminar no pó. Agora você entende que esse corpo aqui, essa carcaça que você vive, vai ser descartada quando você morrer. Mas o que tá aqui dentro tem um propósito muito verdadeiro. Será que você vai viver a sua vida do mesmo jeito sabendo disso? Será que você vai conseguir partilhar o resto da sua vida com uma pessoa que não vê sentido algum em você enxergar a sua vida dessa forma? Você entende que você foi criado por alguém que te ama infinitamente e que tem um propósito em cada milímetro do seu dia, que tem os seus fios de cabelo da sua cabeça contados e que tem como propósito na sua vida o seu maior bem. Você sabe que nenhuma das suas escolhas se comparam aos planos que esse ser tem pra você. Você realmente vai jogar algo tão infinito e tão precioso fora porque alguém olha pra isso e fala, não tem o menor interesse. Mas se você quiser ir na sua igreja, se você quiser ler a sua Bíblia, tudo bem, vai lá, mas eu não vou seguir isso com você. Você vai realmente dividir uma casa, dividir comida, dividir emoções e dividir a sua intimidade sexual, que é a coisa mais profunda que alguém pode dividir com outra pessoa. Sabendo que o até que a morte os separe vai separar vocês mesmo? Sabendo que sempre lá no fundo, essa pessoa não vai achar muito legal ou saudável você ficar indo na igreja e quando você tiver um ensaio na igreja ou coisas na igreja pra você ir, ela vai ficar, cara, você não vai ficar comigo? E você vai falar, por que você não vem comigo? E ela dizer, não, não tem interesse. E quando vocês tiverem um filho, que tipo de caminho vocês vão ensinar? Que filosofias de vida vocês vão ensinar pra essa criança? De que você pode seguir
os caminhos do papai ou da mamãe, sendo que eles são completamente opostos, vocês podem começar a vida lado a lado, mas com o tempo vocês vão começando a desviar os caminhos sem que vocês percebam. Quando você anda 1 metro pra frente e você vira, tipo assim, 2 graus pra direita, em 1 metro não dá pra ver quase nenhuma diferença. Mas quando já são quilômetros andando, é capaz de você chegar em outro país, diferente daquele que você devia ter ido se você não desviasse 2 graus. Imagina uma vida toda juntos. Já não basta todas as diferenças que uma pessoa tem pra outra, porque cada um tem a sua singularidade. Eu tenho muitas diferenças do Pedro que só com anos de casamento a gente foi percebendo. Já não basta essa dificuldade natural que já vem da gente ser diferente, de pais diferentes, de culturas diferentes. Eu também tenho que engolir que o nosso propósito inteiro de vida tem que ser diferente? Ou eu cedo o meu lado, ou ele cede o dele, ou os dois cedem e aí a gente abre mão daquilo que a gente tem de mais precioso, que é a certeza de que tem um Deus que escolheu me salvar e que eu posso segui-lo com toda a minha vida. Imagina na criação dos filhos de vocês. Já tem diferença em criação, quando o pai quer ser mais rígido e a mãe não quer, e vice-versa. Que dirá quando o pai diz pro filho: não, filho, não tem problema, pode falar o que você quer, ouvir o que você quer e fazer o que você quer, porque não tem essa de Deus, não tem essa. Já você crê no completo oposto. Não digo que essa pessoa nunca vai respeitar a sua crença. Meu pai nunca proibiu minha mãe de ir na igreja, nunca proibiu minha mãe de fazer nada. Meu pai era extremamente respeitoso nesse aspecto. Mas ainda assim, as diferenças eram suficientes pro relacionamento deles começar a decair. Será que é realmente isso que você quer pra sua vida? Será que esses poucos meses ou poucos anos de alegria com essa pessoa valem a pena os próximos anos de muito sofrimento em que você vai ter que abrir mão de si? E quando chegar lá na frente, você vai lembrar que um dia você foi a menina ou o menino de igreja, que é lá que você se sentia bem, é lá que você sentia honrando o propósito de vida pelo qual você nasceu. E você vai pensar: já é tarde demais, porque agora eu tenho filhos e um casamento longo com essa pessoa, e eu já abri mão da minha crença por ela. Não espere que depois que vocês entrem num relacionamento, essa pessoa possa se tornar cristã, especialmente se for por sua causa. Se alguém resolve seguir a Cristo por sua causa, não é a Cristo que ela tá seguindo, é a você. E honestamente, eu já me envolvi com uma pessoa que era ex-crente e tava voltando pra igreja, então aparentemente ele já era crente de novo. As primeiras semanas foram muito agradáveis, porque ele parecia estar muito interessado, ele ia na igreja, ele buscava, ele chorava, mas bastou passar um tempo que a verdadeira intenção dele se mostrou. Ele ainda não vivia um relacionamento com Deus, ele vivia um relacionamento com Deus terceirizado por mim. Eu era a mediadora entre ele e Deus, e não Cristo. Então, de verdade, eu faço esse vídeo com muito respeito, com muito temor, mas eu sei as coisas que eu vivi, eu sei as coisas que a minha família viveu. Então eu quero trazer com muito respeito esse pensamento e te dizer que Deus quer o melhor pra você. Você que é crente, tem pessoas crentes que são uma bênção. Você que não é crente ainda, mas sente aí uma curiosidade de conhecer um pouco mais, essa religião aí que muita gente já deu tanto mau testemunho que te faz pensar que Deus não é um cara bacana. Dá mais uma chance, de verdade. Se permita conhecer o verdadeiro Deus. Não aquele que os religiosos pregam de forma que beneficie só a eles. Deus tem um propósito pra sua vida. Por favor, não deixe ele pra lá. I'm looking at all of the stars and now nothing's even in the way. From you coming down to me, taking me, holding me, letting me stay. So baby, before it's too late, lift me up into your space.